Ageu. Esse é o livro de hoje no nosso projeto de Como Ler a Bíblia, livro por livro. Obrigado por estar aqui comigo, espero que você siga aqui acompanhando esse vídeo. Olha só, introdução geral ao livro do profeta Ageu. Ageu é um dos profetas menores, faz parte daquele grupo de 12 profetas, de 12 livros no finalzinho do Antigo Testamento. Lembro você que esse projeto a gente está vindo desde o Gênesis, então se você não assistiu os outros, depois você dá uma olhadinha lá. Bom, Ageu, ele é um profeta pós-exílio, então ele está ali mais ou menos no ano 520 a.C. A atividade profética dele é datada com precisão por conta dos reinados do reinado de Dario, o rei da Pérsia. Bom, o povo havia retornado do exílio em 538, sob Zorobabel, mas deixado a reconstrução do templo de lado. Lembra aquela reconstrução? Zorobabel, Neemias, Esdras, é essa fase da volta do exílio, dessa casa do exílio na Pérsia, para a reconstrução do templo em Jerusalém. Bom, contexto, dificuldades econômicas e o desânimo espiritual. Bom, a primeira mensagem de Ageu, no capítulo 1, é o chamado para reconstruir o templo. Lembra? Neemias trabalhou muito na reconstrução da cidade, dos muros da cidade, da proteção da cidade de Jerusalém. Então Ageu vem com esse chamado para a reconstrução do templo. No capítulo 2 está a glória futura do templo. A perspectiva da glória, lembra? A glória da segunda casa é o segundo templo. O primeiro templo é o construído por Salomão. Essa reconstrução vai ser reconhecida como o segundo templo, o templo de Zorobabel. Depois vai ter uma terceira reconstrução, ou uma ampliação, que é no templo de Herodes. Então houve 3 templos no mesmo local. Salomão, Zorobabel e Herodes já no período dos romanos, na época de Jesus, que também veio a ser destruído depois, né? Bom, terceira parte da mensagem, capítulo 2, versículo 10, pureza e bênçãos condicionados à obediência. E a quarta parte, no final do capítulo 2, promessa messiânica através de Zorobabel. Bom, qual é o tema central? A prioridade ao templo. Você deve lembrar que no Antigo Testamento, o templo é o espaço da adoração. É o espaço do perdão dos pecados, é o espaço de se oferecer sacrifício, é o lugar onde Deus habita. Então era muito, muito importante o templo, de fato. Então havia uma prioridade do Ageu em chamar a atenção para isso. O povo cuidava de suas casas enquanto negligenciava a casa de Deus. O templo era também conhecido como a casa de Deus e estava sendo negligenciada no texto e na profecia de Ageu. A falta de bênçãos materiais estava ligada à falta de obediência, há uma correlação aqui. E o templo era um símbolo da presença de Deus no meio do povo. Ou seja, se as pessoas não estavam se importando com o templo, significava que elas não estavam se importando com a própria presença de Deus. Qual a mensagem teológica de Ageu? Bom, Deus governa sobre nações e reis, mesmo sob o Império Persa, porque Deus usou o Império Persa para abençoar o seu povo nessa fase. A obediência a Deus traz bênção e a negligência traz frustração, maldição, poderíamos dizer, talvez. Essa é a lógica, né, veterotestamentária de bênção e de maldição. O templo aponta para algo maior, para a presença messiânica futura. Ou seja, o espaço é nesse templo que Jesus vai ser apresentado no 8º dia de nascido, lá na frente. E Zorobabel é, nesse momento, uma figura messiânica, uma representação ali dessa intervenção divina. Bom, algumas palavras-chave nesse livro. Reconstrução, principalmente do templo, é o caso. Prioridade, presença de Deus, obediência, glória futura. Bom, quais aplicações espirituais? Prioridade correta. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Essas são as palavras de Jesus lá na frente no livro de Mateus.
Há uma obediência prática. A fé se demonstra em ação concreta. É uma atitude. A fé se traduz na nossa obediência, nas nossas boas obras. A esperança messiânica. Cristo é o verdadeiro templo. Hoje a gente sabe disso, isso está revelado claramente no Novo Testamento. Na época de Ageu isso não estava claro, muito pelo contrário. O que se tinha como convicção era que o templo era a casa de Deus e o lugar da sua manifestação. E a vida comunitária, reconstruir a comunidade da fé é missão de todos. Aí sim, existia toda uma lógica cultica e de fé em volta do templo. Então, sem templo não tinha culto, não tinha comunidade de fé, não tinha pouquíssimo ensino da escritura. Então, o templo reunia todos esses elementos da fé. Bom, versículo-chave. Ageu 1:4. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua em ruínas? Palavra de Deus por meio de Ageu. Pessoas cuidando de morar muito bem, enquanto o templo estava arruinado. Ageu 2:9. A glória desse segundo templo será maior do que a glória primeiro, e neste lugar estabelecerei a minha paz. Eu já vi esse texto muito ser pregado, ser citado quando uma igreja muda de um salão para o outro, né? A glória da segunda casa. Eu acho que pode ser uma perspectiva, né? Tirada aí um pouco de contexto. Mas essa fala está relacionada a este segundo templo. Bom, qual a relevância para hoje do livro de Ageu? Bom, o desafio de não colocar prioridades pessoais acima da missão de Deus. Então, se somos servos de Deus, se somos filhos de Deus, a nossa prioridade deve ser a vontade de Deus e não nossos projetos pessoais. Há uma chamada para reconstruir espiritualmente a comunidade da fé. Você tem que se sentir parte de uma construção, de uma reconstrução onde você está. Se há um problema, se há algo quebrado, se há algo destruído, você não deve ser o primeiro a apontar o dedo ou vai lá falar com o pastor, com o líder. Você pode até ir lá falar, mas você precisa ser parte da solução, da reconstrução. A visão de esperança. Deus cumpre as suas promessas em Cristo. Há um apontamento para o Messias Salvador. E o lembrete de que nossa obediência tem impacto coletivo. Quando a gente obedece, a gente é abençoado e abençoa pessoas à nossa volta. O contrário também é verdadeiro, né? Quando a gente desobedece, às vezes pessoas que não têm nada a ver sofrem as consequências. Conclusão. Ageu mostra que obedecer a Deus é o caminho para a verdadeira prosperidade. A prosperidade, especialmente no Antigo Testamento, estava intimamente conectada com a obediência a Deus. E a reconstrução do templo é um símbolo de uma vida centrada em Deus. Assim como no Novo Testamento, a comunidade da fé, o culto dominical, estar adorando a Deus, estar em comunhão com os irmãos, em oração, na exposição da palavra de Deus ali na comunidade, são símbolos dessa vida centrada em Deus. O templo é o símbolo maior no Antigo Testamento. E hoje, claro, Cristo é o vivo templo e nós somos chamados a ser parte da sua edificação. E a Bíblia também vai chamar o nosso próprio corpo de templo do Espírito Santo, né? Muito obrigado, meu irmão Diego Kaufmann, obrigado a você que está aqui com a gente. Não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar, de treinar o seu algoritmo para te oferecer coisa boa nesse mundão da internet aí, tá bom? Que Deus te abençoe. Um abraço.